Você descobriu que está com sobrepeso ou obesidade e não sabe por onde começar? Calma. A informação certa muda tudo. Nesse episódio de hoje, vamos te explicar o que cada grau significa, quais os tratamentos disponíveis e por que essa jornada vai muito além da balança. Eu sou Ricardo Moraes, sou médico, cardiologista e diretor médico aqui na AF. E comigo que você acompanha cada episódio dos conteúdos aqui do canal. Sempre acompanhado com especialistas e convidados que trazem orientações práticas, histórias reais e reflexões que podem transformar a sua jornada de saúde. Vem com a gente! Se tem um assunto que quase todo mundo já ouviu falar ou já viveu na pele, é a luta contra a balança. Mas quando deixamos de falar só da estética e começamos a olhar para a saúde, surgem muitos mitos, julgamentos e também muitas dúvidas. Nesse episódio do Glicast, a gente quer te ajudar a entender com clareza e sem culpa o que realmente é sobrepeso e obesidade, quais os diferentes graus dessa condição e como a medicina tem evoluído para tratar esse tema com respeito e o cuidado que ele merece. Para falar desse assunto, hoje trouxemos a doutora Karolina Janowski, ela é médica endocrinologista, e a nossa convidada, Patrícia Moura, que você já deve ter visto em algum outro episódio. Ela é advogada e vai trazer muita vida real para esse episódio. Por favor, agradecer vocês pela presença e eu queria que vocês se apresentassem. Patrícia. Eu sou Karolina Janowski, eu sou médica endocrinologista, sou professora da pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e fico no ambulatório de controle da obesidade lá da Escola Paulista também. Excelente. Patrícia. Primeiro eu que agradeço também pelo convite. E eu sou Patrícia Moura, sou advogada, produtora, conheço bem esse tema da obesidade, né? Como dá para perceber. Então, assim, é muito, muito bom a gente poder conversar sobre isso e as pessoas escutarem, né? Assim, como é que funciona essa coisa, assim, principalmente para quem é obeso, né? Excelente. Bom, obrigado novamente para vocês duas estarem aqui. Acho que esse tema é o que você falou, Patrícia. É super importante. A gente precisa discutir, a gente precisa tornar à tona, a gente precisa educar as pessoas. E aqui eu vou começar com você, Carolina, de cara. O que é sobrepeso? O que são esses graus? 1, 2, 3, grau 4, obesidade mórbida? Tudo que as pessoas falam, como é que a gente classifica um paciente? Sobrepeso e obesidade, na verdade, é uma doença pelo excesso de peso corporal, né? E esse excesso de peso corporal, ele pode causar problemas para a saúde desse indivíduo. Então, pode levar a diabetes, pode levar a doenças cardíacas. E essa classificação, que é relacionada ao IMC, então o IMC é o índice de massa corporal, quando a gente avalia o peso relacionado à altura. E é dividido, quando a gente faz esse cálculo, né, e esse IMC fica entre 25 e 29,9, a gente classifica como sobrepeso, que é como se fosse uma pré-obesidade. A partir do 30, a gente já considera como obesidade. Então, obesidade grau 1 é entre 30 e 35, grau 2, 35 a 40, e grau 3, que é a obesidade grave, né, que no passado se chamava de obesidade mórbida, acima de 40. Mas essa questão do IMC está caindo um pouco por terra, porque a gente está vendo hoje em dia que não é tanto o peso da pessoa, né? É onde esse excesso de gordura corporal está localizado. Então, uma pessoa que tem gordura corporal nos braços, nas pernas, em lugares mais de extremidade, essa gordura não parece ser uma gordura que traga essas complicações. Né? O que traz essas complicações é a gordura visceral, é a gordura no lugar que ela não deveria estar, que a gente chama de ectópica. Então, é uma gordura no fígado, é a gordura que fica dentro do músculo, tem gordura que fica dentro do coração, né? A gente sabe disso. Então, essa gordura é uma gordura que inflama e faz o seu corpo ficar inflamado e liberar esses fatores inflamatórios que levam a essas complicações. Então, hoje em dia, o IMC, que é para a gente classificar nesses graus, né, ainda é o que estão nos guidelines, né, que a gente está vendo, mas tem uma tendência a mudar essa questão do IMC mais para ver circunferência abdominal, que a gente subentende como que está essa gordura visceral ali do fígado, dos órgãos internos do abdômen, circunferência do pescoço, relação do abdômen para a altura. Então, às vezes, a pessoa é muito alta e tem o mesmo peso de uma pessoa que é baixinha, então tem que fazer essa relação para ver qual que é o risco dessa pessoa, né? Então, a gente está falando muito mais uma obesidade como doença que gera outras doenças, então como o carro-chefe aí de uma sequência de doenças, do que só o peso, né? Do que só esses graus que a gente vem sempre falando.
Excelente, porque eu acho que é isso, tem uma falsa percepção, né? Muitas vezes a pessoa é muito musculosa, e aí Sim. naturalmente ela é pesada, mas quando a gente vai fazer a bioimpedância, por exemplo, que a gente consegue ter esse parâmetro, ela na verdade é músculo, então, né, não é a massa magra dela faz com que ela tenha um IMC mais alto, né? Isso, não é só sobre o peso, né? É sobre o que está causando esse aumento de peso. Excelente. Para você, Patrícia, que história é essa? Como começou? Como você pensou? Quando você descobriu? É adolescência? Foi na infância? Na família? Então, eu menstruei muito cedo, com 10 anos. E logo depois que eu menstruei, eu comecei a engordar. Engordei, assim, passei a minha pré-adolescência gorda. Mas, assim, não era absurdamente gorda, mas era gorda, né? E nessa ocasião, a minha família é muito gordofóbica. Minha mãe gordofóbica, meus irmãos Olha gordofóbicos. só. Então, assim, eu tinha uma pressão, sabe, em mim. Todo mundo, eles me achavam, assim, uma coisa de gorda. E isso ficou em mim, entendeu? Hoje eu sei, né, aos 64 anos, o que isso ficou. Depois eu emagreci, depois da adolescência, com 17, fiquei assim uns 20 anos, pesando 45, 49 quilos. Nossa. 40, imagina, é muito pouco, né? Assim, hoje eu sei que é muito pouco, mas eu não me via magra. Eu não me via magra, então eu sempre me achei gorda. Não é? Aí quando eu tive do meu segundo filho, é que eu engordei bastante e não consegui emagrecer. E depois, quando eu parei de fumar, eu engordei 22 quilos. E depois eu tive câncer e engordei mais ainda depois do medicamento que eu tomo, que é o bloqueador hormonal. Então, é uma coisa... Uma bola de neve. Uma bola de neve. É uma coisa inacreditável, assim. Então, eu acho que... E é crônico, né? Isso que a gente estava... que você estava contando pra gente. É que assim, a obesidade, assim, a gente tem que considerar que é uma doença crônica, recidivante, então toda vez ela vai querer que você fique mais pesada, né? A própria doença faz isso. E multifatorial, então o que você comentou, né? Tem essas fases da vida que às vezes aumenta a quantidade de tecido gorduroso, então puberdade, você consegue você aumenta o número de células mesmo, né? Na gestação também tem essa facilidade para ganhar peso, né? Todos esses momentos. E fatores emocionais, né? Então você vê que só esse fato aí de ficar nessa essa pressão, né? Esse tempo inteiro falando sobre o assunto, é um dos fatores também que leva à obesidade. Então, é isso, tem que ser tratada como uma doença crônica, mas essa sua história é a maioria das histórias, né? É isso que eu ia te perguntar, porque assim, ela relatou na infância, transtorno de imagem associada, né? Fases da vida, gestação, outras, né, doenças, a doença neoplásica. Então, isso é uma história comum, né? Sim. Tem muito o que a gente fala também no diabetes, né? Que é a inércia terapêutica, né? Então, você fala, não, você é criança, faz exercício, vai correr, vai na rua, para de comer besteira. Daí passa, daí na fase adulta começa a pressionar para fazer outras coisas. Não, mas se esforça um pouco mais, tal. E não é isso, né? Você tem que tratar a doença. A pessoa tem pressão alta, você não fica falando, para de comer sal completamente, porque você sabe que mesmo parando de comer sal, não vai baixar, né? Então, lógico, é tudo complementar, mas antes era muito assim, só o estilo de vida, como se fosse a culpa do paciente, não, você total. não está fazendo isso, não, né? Total isso, é você que quer ficar gordo, é você que está querendo, é impressionante E isso. a gente vive num ambiente que a gente chama de obesogênico hoje em dia. Né, porque a gente tem acesso a alimentos hiperpalatáveis, que tem muitas calorias, que são ultraprocessados, então muito açúcar, muita gordura. A gente tem uma facilidade para não se locomover, né? Então, hoje em dia, ainda com home office, né? Que a pessoa nem precisa sair de casa, televisão, né? A gente tem esse controle remoto, você não precisa mais levantar do sofá para mudar o canal. Tudo que você quer comprar, você pede. Você pega ali, então, assim, o ambiente é obesogênico, a comida ruim, né? Essa comida ultraprocessada é mais barata. Então, para as populações, a gente sabe hoje em dia que o nível de obesidade ultrapassou o nível de desnutrição no mundo, né, para as crianças. Porque é muito mais fácil você dar uma Coca-Cola do que você, um pacote de macarrão custou R$3, gente. E a fruta, né? Então, tem essa questão, né? Legal, acho que vocês duas trouxeram nesse bate-bola vários aspectos que a gente vê mesmo, né? É alimentação, vamos dizer, aceitação social, é a relação com a comida, né? É até falta de educação. Educação e saúde, né? Muitas vezes dos próprios pais, obviamente está falando de outra época, mas vamos dar comida, né? Saudável, come isso aqui, toma Coca-Cola. Uma criança não tem que tomar uma Coca-Cola, ela não sabe o que é isso, né? Se você não apresentar, se você não der isso para ela, né? Então, acho que entra muito nesses aspectos de
de educação em saúde, de saber o que é saudável ou não, que a gente também já está evoluindo muito mais nos dias atuais, muito mais consciência da informação, da educação, mas ao mesmo tempo numa sociedade que é consumista, rápido, que tudo entrega rápido, que eu peço, né, um motoboy entrega comida ali em 5 minutos, que eu não vou preparar, que eu não vou caçar para poder comer, né? Então mudou essa forma, vamos dizer assim, de se relacionar com o alimento, né? E aí a gente está vendo o fruto da epidemia de obesidade no mundo, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo para os pacientes que assim, o nosso metabolismo é o mesmo desde que a gente é homem da pedra. Né? Então, naquela época, por que a gente sobreviveu como espécie, né? Como Homo sapiens? Porque a gente conseguia reservar energia. Você comia, caçava um bicho ali, comia, todo mundo saía andando, né? Que era todo mundo nômade, e conseguia reservar, o seu metabolismo caía, tudo para você conseguir esperar até o outro momento que você fosse comer de novo. O nosso metabolismo continua esse, ele está tentando te proteger, então ele acha que está te protegendo, reservando tudo isso que está de energia, mas a demanda, né, que a gente tem, né, de alimento, a oferta, e a demanda de exercício que a gente não faz, acaba que você vai acumulando essa energia e isso vai virando uma doença, né? E eu vou te fazer uma pergunta. A gente sabe que, né, a evolução que a gente sabe desse desbalanço energético de consumo, oferta, gasto, a gente também, atualmente, cada vez, a gente tem mais evidência científica, muito associado também à evolução do tratamento, que tem outras causas, que tem outros mecanismos que ainda a gente vai descobrir, mas atualmente a gente já sabe muito mais do que a gente sabia há 10, 20 anos atrás, de causas de obesidade. Eu queria que você elucidasse um pouco para quem está ouvindo a gente, que também não é só esse desbalanço, é óbvio que ele é um ponto que favorece, mas que existem causas que a gente ainda está aprendendo. Sim. Existem causas genéticas, né? A obesidade, em geral, é uma doença que tem vários genes envolvidos, né? Então, tem essa parte genética. Então, se na história familiar tem histórico de obesidade, você tem uma facilidade. E tem as que a gente chama de monogênica, que daí você sabe exatamente qual que é o gene que está dando esse problema. E aí, geralmente, é uma doença que é desde a infância, desde o nascimento. Essa criança tem um problema, né, de acúmulo de gordura, porque tem um problema em um gene só que é muito raro, né? O que vem sendo discutido, né, ultimamente, está tendo muito estudo, é em relação à microbiota intestinal. Então, dentro do nosso intestino tem várias bactérias. E a gente sabe que tem bactérias do bem e bactérias do mal. Bactérias do bem que conseguem absorver os nutrientes bons, né, que conseguem fazer você ficar mais saudável, e as bactérias ruins que fazem você absorver mais a gordura, absorver mais essa glicose. E o que tem sido visto, né, é que tanto é que tem alguns tratamentos até de transplante fecal, né? Então, fez de uma pessoa magra, porque muda, né, de uma pessoa magra para uma pessoa com obesidade, muda toda essa microbiota. E tem estudos que mostram que algumas dessas bactérias, elas conseguem transformar fibra, que teoricamente é uma molécula que não vira energia, né? Então você só elimina, transforma isso em glicose, em ácido graxo. Então, aquela pessoa que fala assim, ai, nossa, mas eu só como alface e estou engordando. Talvez você tenha uma bactéria que consiga transformar esse alface em energia e você absorve. Então, os estudos estão caminhando para esse lado. E por que você tem essa microbiota ruim e o outro tem a microbiota boa? Pode ter sido pela exposição a esses ultraprocessados, algum desregulador endócrino na infância. Então, isso está, assim, essa área de obesidade, e é bem, assim, eu acho fantástico estar participando dessa revolução, porque é isso, você está descobrindo muita coisa nova numa doença que já está aí há tanto tempo e todo mundo só ficava levando, não, vai, para de comer, não sei o que, força de vontade, mas você não tem, né? Você não tem nenhuma força de vontade. E a gente cada vez está vendo quais são vários fatores, né? Não é uma coisa só. Se fosse só isso, para de comer, você fica uma semana sem emagrecer, não é assim. Né? É lógico. Então tem vários. Eu acho que até um pouco da educação, tanto do profissional de saúde quanto dos pacientes, é que a gente não tratava como doença antes, né? Sim. Era uma condição, e era uma comorbidade muitas vezes. Óbvio que também a gente não tinha tanta evidência de tratamento, né? Mas não se tratava como doença, Sim. né? Entendia que fazia parte de um fator de risco, se entendia que poderia agravar outras coisas, mas parava por aí, né? E hoje a gente está com uma visão muito diferente, né? Uma visão de doença mesmo, que tem um tratamento pré-estabelecido. Condição crônica, né? Não uma coisa aguda. E não só relacionado a doenças metabólicas, né? A gente sabe que diversos tipos de câncer estão relacionados com obesidade, resistência insulínica. O meu, mama. A gente sabe que já tem, né? Que não se falava nisso antes.
A gente sabe que doença cardiovascular, que a gente sabe que tem muita associação. E mesmo assim, ainda saiu recentemente, né, as diretrizes aí de risco cardiovascular, não tem nada que coloque a obesidade dentro dessa como risco. Né? Você tem o HDL, né? Você tem a pressão, Não coloca? mas não tem, assim, circunferência abdominal aumentada é maior, te coloca em um risco maior. Então, isso ainda, você vê que é uma coisa que está engatinhando, está progredindo muito, né, em relação ao passado, mas, assim, ainda não está completo, né, ainda não fechou isso aí. A gente precisa de uma evidência científica forte para poder colocar isso, né? Eu acho que esse é o desafio que a gente começando, tem. né? A gente está nessa fase de estudar esse perfil, né, de paciente. Lógico que são um desafio dos estudos ser de longo prazo, né? São estudos que tem que ter um grupo populacional grande para poder ter uma afirmação tão relacional, né? Sim. É diferente do LDL, que você sabe que ele forma a placa de gordura, né? Mas eu acho que faz muito sentido, né? E eu acho que mesmo a gente ainda não tendo, os médicos estão com essa visão, com esse olhar de tratar. E os próprios pacientes também, né? Porque antes, assim, ela diria que o paciente subtratava, não valorizava, era mais vamos dizer assim, um desafio estético, né? E aí demonstra que não, né? Que tá me atrapalhando, tá me levando a outras comorbidades ortopédicas, neoplásicas, risco cardiovascular, vários outros aspectos de saúde que estão sendo afetados, né? Sim. E você falou muito dessa história da força de vontade, que muita gente acha que é falta de força de vontade, né? Ah, você não tem vontade de fazer academia, você não come direito, você não quer. É isso. É isso. Não tem nada a ver com força de vontade. Nada. Você pode ser super focada, sabe? Super assim, rigorosa comigo e não emagrecer. Eu, por exemplo, como muito pouco. Todo mundo fala, nossa, mas você come pouco. Como super pouco. Só que eu belisco o dia inteiro. O dia inteiro, porque eu sou ansiosa. Depois que eu parei de fumar mais ainda. Então, assim, sabe, onde é que eu coloco a força de vontade? Ai, não vou parar de... Não. Eu falo sempre o seguinte, gente, como gorda, entendeu? Primeiro 5 quilos, acenda a luz vermelha. Não deixa ir para 10, para 15, porque assim se falar, ai, nunca cheguei aos 60, você chega e passa. Nunca cheguei aos 70, você chega e passa. Então, assim... sabe, fica mais difícil. Né? Fica muito mais difícil, sabe? E aí não é questão de força de vontade, é que não vai mesmo. Fica difícil. E eu acho que você tem que tratar o lado psicológico da questão da gordura, que pesa muito. Sim. Porque muito. Na sua cabeça, o paciente, o que eu sinto, assim, que o paciente, ele chega, ele sabe que não é falta de força de vontade, mas tanto de as pessoas ficam falando isso pra ele, que entra na cabeça, não, realmente. A maioria fala assim, eu falo, você tem que tomar medicação. Não, mas eu sei que eu tô fazendo errado, eu sei que eu tô comendo errado, que eu não faço exercício e tal, não sei. Mas não é isso, né? Não é exato. E agora, até nos Estados Unidos, bem que tem todas essas questões de viés econômico aí, mas a Serena Williams, que é a tenista super famosa, que tá fazendo propaganda desses análogos de GLP-1, mostrando que, assim, a mulher atleta profissional, depois da gestação ela ganhou peso, tal, altíssima performance, e precisou tomar, porque é isso, a pessoa acha que é um step, né, uma bengala ali, né, pra conseguir, e não é um tratamento, você tem uma doença, você tem que tratar. A minha mãe falava assim, que ela era gordofóbica, ela falava assim, você sem vergonhice. Sabe? Não, você tá gorda, porque você sem vergonhice, fica comendo, e não é isso, né? Eu acho que tem um desafio cultural, outra época, né? Tem muito disso, mas está na crendice popular, né? Um aspecto que ela trouxe aqui, que eu queria que até você elucidasse para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. Um aspecto de fome emocional. O que é essa história de fome emocional? Existe? É mentira? É falta de vergonha na cara? Não, existe, assim. Tem até questionários que a gente vê os fenótipos da fome. Né? Então tem gente que tem o comer hedônico, que é que sai para comer com os amigos e come um monte e tal. Né? Tem a fome emocional, porque quando a gente come, o nosso próprio estômago libera serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, quando você come e tem essa liberação, é uma sensação boa, né? Então você vai, se você está com uma ansiedade ou depressão, você se sente bem comendo. Então é o que a gente chama de fome emocional. Tem aquela fome que fala que é do intestino faminto, né? Que você acaba de comer e já sente fome de novo, tudo. A maioria das pessoas é um misto, né, de todas elas, mas geralmente tem uma que chama mais atenção. Então, tem vários fenótipos aí que tem, e isso é importante a gente saber como médico, e por isso que a consulta é tão importante de conversar, né, como que é o dia a dia da pessoa, para você entender qual medicação, em qual área vai agir melhor.
Porque às vezes se a pessoa tem, você come super pouco, tal, é mais beliscadora de doce, vai? Porque você tem essa liberação da serotonina melhor. Às vezes você precisa de uma medicação que também haja nessa questão da ansiedade, né? Que você, por mais que você não perceba, você tá faltando essa serotonina, né? Então, tem tipos de medicações específicos para cada um. Então, essa questão dessa fome emocional existe, né? É real. E acontece por causa disso, que é uma válvula de escape, né? Para você se sentir um pouco melhor. Excelente. E você, que está acompanhando a gente aqui no Glicast, conta pra gente. Você já viveu ou conhece alguém que passou pela jornada do sobrepeso ou da obesidade? Como foi essa experiência? Deixa aqui o seu comentário no YouTube. Mande uma mensagem pra gente no Instagram, no @glicdiabetes. Vamos seguir junto nessa conversa com acolhimento, com troca, mas principalmente com informação. Patrícia, você falou assim, desse aspecto de rotulam como falta de vontade, tudo. Você, muito consciente do seu corpo, e a gente já conversou isso, né? Que tratamento que você buscou nessa sua jornada? Que momento que você entendeu que você poderia procurar um suporte de um profissional de saúde, de um nutricionista, de um endocrinologista, de um médico para te ajudar? Que momento que você acha que você errou, que você procurou o tratamento que estava na televisão, que te impactaram no Instagram? Olha, eu sou da geração da bola, né? A minha geração, todo mundo tomava bola. Com 16 anos, você ia no endócrino já e ficava com fórmula, com não sei o quê. Então, assim, eu já fiz tudo que você pode imaginar. Já tomei todas as bolas. Eu fui muitos anos magra, entendeu? E mesmo assim, eu era preocupada. Eu queria fazer isso. Então, assim, eu já fiz tudo. Tudo que você pode imaginar, já foi. Só que o que acontece? Não dá continuidade. Porque você não vê resultado. Então, e antigamente, né, agora tem um monte de coisa diferente. Você tinha que fechar a boca 3 anos da sua vida. Ninguém aguenta viver de alface e frango 3 anos, não aguenta. Então, assim, vai desanimando, né? Sim. Então, eu tenho a impressão que isso é uma coisa muito forte para quem é gordo, sabe? Essa coisa de você não dar continuidade no tratamento e não fazer do tratamento uma coisa agradável, sei lá, né? Vira uma tortura. Então, assim, eu fui em tudo quanto é médico, nutricionista, né? Olha, e acho que é muito importante. Onde que eu dei certo? Porque também eu dei certo, né? Durante muitos anos, né? Assim, quando eu peguei um endócrino, tipo, a Carolina, sabe? Aquele que te escuta, que fica horas, ela estava comentando. Eu não tenho assim, prazo para terminar a consulta. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é, eu quero te entender como um todo, né? Sim. E foi quando deu certo. Excelente. Ela trouxe alguns aspectos assim, né? Porque se a gente olhar o histórico do tratamento, né, e as evidências que a gente tem, passou muito por isso, né? Passou por essa pouca possibilidade de arsenal terapêutico que até o próprio médico tinha, mas que a gente está vendo uma evolução, né? Uma revolução da cirurgia bariátrica, dos agonistas de GLP-1 agora, de ter no arsenal terapêutico outras opções que o médico não tinha antes, né? E eu queria que você elucidasse um pouco para a gente disso, dessa evolução dos tratamentos e por que supostamente hoje a gente tem não mais facilidade, mas mais acesso aos novos tratamentos. Então, no passado, essas bolas, né, eram as anfetaminas, né, que você acelera o metabolismo. Então, a ideia era assim, ó, vou fazer seu coração bater mais rápido, você ficar suando rápido, que daí você vai perder peso, porque a taxa metabólica basal vai aumentar. Mas são drogas que você não pode usar a longo prazo, né? Senão você vai ter uma arritmia, você pode ter algum problema, vai ter insônia, vai ter diversos problemas. Então, eram tratamentos de curto prazo. E uma doença crônica, você não pode ter um tratamento de curto prazo, porque depois volta, né? Então, a medicação tem um efeito rebote. Não é a medicação que tem o efeito rebote. A doença é recidivante. A doença, a partir do momento que você para de tratar, você aumenta. Então, colesterol, você toma um remédio de colesterol, o seu colesterol fica baixo. Parou de tomar remédio, ele vai subir de novo. Porque tá em você, é uma doença, né? Então, acho que isso, assim, a gente fala de 20 anos que a gente tinha para tratar com esses anfetamínicos, né? Daí foi proibido, porque o pessoal começou a abusar, e daí punha essas fórmulas que misturavam um monte de coisa, você não sabia o que estava acontecendo ali. Daí, de parecido, né, que foi a sibutramina, que é uma das únicas drogas, que ele é um inibidor da recaptação de serotonina, então tem essa questão da ansiedade que ajuda um pouco, e de noradrenalina. Então, fica mais acelerado. Essa medicação entrou e saiu do mercado várias vezes, porque os estudos iniciais com ela fizeram com pessoas mais velhas que já tinham um problema cardíaco. Então, imagina você teve um infarto, você tem que ficar com o coraçãozinho ali tranquilo, e eu te dou um remédio que vai te acelerar. Então, aumentou a mortalidade, né?
Então, tem o seu papel ainda no tratamento, ainda mais um dia que as medicações ainda estão muito caras, né? A perda de peso não é super impressionante nos estudos, mas assim, para aquela mulher jovem que não tem nenhum problema cardíaco, né? Que precisa perder peso e que não ficou muitos anos antes com obesidade, porque o seu corpo tem uma memória metabólica, né? Então, se você ficou muito tempo com obesidade, tudo que você tentar perder, o seu corpo vai tentar recuperar. Então, tem isso ainda. Outras medicações que já foram usadas, né, que são usadas para obesidade mesmo, que é o Orlistat, que é uma medicação que você consegue liberar a gordura pelas fezes, mas que também não tem uma perda de peso super expressiva e os efeitos colaterais também são meio desagradáveis, de esteatorreia, né, de sair gordura assim nas fezes meio de urgência, então não é tão usado. E off-label, que a gente fala que não está na bula, mas que pode ser usado, são as medicações para ansiedade, que a gente sabe que tem uma relação muito íntima aí de obesidade com ansiedade e depressão, e que até tem ação nessas fomes emocionais, né? Então, nesses casos, às vezes você pode fazer combinação de tratamento. E nas outras doenças é muito, assim, diabetes a gente sabe que tem que fazer várias combinações de tratamento, porque o seu corpo vai escapando, né? A glicose vai subindo por diversos mecanismos. Então, você tapa num lugar ali, depois você tapa o outro. A obesidade não tinha isso. Agora que começou a ver que, você usa o análogo para isso, mas daí você usa também o antidepressivo para isso, você pode usar o outro para cada um no seu papel ali na doença, que é uma doença complexa, né? A gente está vendo que se não fosse tão complexo, todo mundo já tinha resolvido o problema, Verdade. né? E aí, a grande revolução foram esses análogos, né, os agonistas de GLP-1, que está sendo conhecido aí como caneta emagrecedora, mas que não é isso, porque quando a gente fala caneta emagrecedora, a gente cai na questão do peso só, e não é. Então, são medicamentos que, eles são, o nome científico são os incretinomiméticos, são hormônios que a gente tem no intestino naturalmente, mas que por algum motivo, que não se sabe exatamente qual, se foi questão evolutiva, se foi questão da microbiota, ele não dura muito tempo no seu corpo. Então, quando você come, ele tem um hormônio que libera para falar que você está saciado. Quem tem obesidade e quem tem diabetes, ele é destruído muito rápido. Então, quase não tem no seu corpo. E aí, a grande revolução foi que eles criaram esse hormônio praticamente idêntico, que você injeta, ou tem alguns casos que são via oral, e ele faz a ação desse hormônio, que é o GLP-1. Né? Então, a grande revolução foi esse GLP-1, porque acabou que você tem uma sensação de saciedade por muito mais tempo, né? Por 24 horas ou por uma semana, dependendo da dosagem, da posologia. E também tem ação na sinalização da insulina, tem ação no tecido adiposo. E aí eles começaram a criar medicações que juntavam vários desses hormônios. Então, o Mounjaro, que é a tirzepatida, né, que a gente tem agora, que é a única tirzepatida que existe agora no Brasil, você tem um análogo do GLP-1, que é esse hormônio, com outro hormônio que chama GIP. Então, é um duoagonista. Então, ele age em duas frentes ali. E tem estudos com triagonistas, tem estudos com outros hormônios. Sim. Então, é uma linha de pesquisa que está vindo que é gigantesca. Eu fiquei numa dúvida com o negócio que você falou. Quem tem alguma doença inflamatória intestinal tem dificuldade para emagrecer mais do que quem não tem? Depende da doença, Uma colite, por exemplo. Se for uma doença de Crohn, na verdade, ele tem até mais facilidade, porque ele é uma doença desabsortiva, você não consegue absorver os nutrientes, né? Então, você tem uma caquexia. Teria mais facilidade para emagrecer. Você não consegue ganhar, né? Entendi. Mas dependendo se a colite for porque você está se alimentando mal, pode ser por essa... Você fica com essa gordura no lugar errado, ela dá uma inflamação leve, generalizada. Então, você fica com o corpo inteiro meio inflamado. Né? Então, tem gente que pode ter doença de pele, né? Tem muita associação. Então, psoríase, a gente sabe que tem. Algumas doenças autoimunes podem ser desencadeadas por isso. Mas hoje que a gente sabe, né? Que tem associação. Até a questão do câncer, né? No passado, falava assim, é melhor estar mais gordinha se eu tiver um câncer, porque daí eu tenho reserva. Mas não é, né? Porque, na verdade, você está alimentando a célula ali, né? Com aquela monte de insulina ali. Um ponto assim, a gente falou, esse panorama que você trouxe da evolução terapêutica, eu acho que é super importante. Um pilar ainda muito importante no tratamento é a atividade física. Né? Ela faz parte do conjunto do arsenal terapêutico. Né? Então, uma educação em saúde, uma educação nutricional, o remédio, que não é milagroso, né? Eu acho que a gente está vivendo esse desafio atual no tratamento dos pacientes, que muitas vezes depositam tudo na caneta, vamos dizer assim, né? E não tem uma mudança do estilo de vida, não tem uma mudança comportamental em relação à alimentação, mas também não adotam
uma atividade física regular, né? Eu acho que é esse desafio que a gente está vivendo já nessa era das novas medicações, da própria semaglutida, da tirzepatida, porque as pessoas ainda não estão mudando o hábito, né? As medicações do verão, vamos dizer assim, Sim. e que depois morrem no inverno, e aí as pessoas voltam a engordar, não adquirir outros hábitos. Eu queria saber como é que vocês fazem, por exemplo, nessa abordagem, né, na escola, por exemplo, que é um serviço público, desse paciente, né? Assim, demonstrando que não é só, você não veio aqui para tomar uma caneta e vai embora, né? No seu consultório. Como é que você aborda esse paciente para tentar colocar todo esse suporte necessário, muito do que a própria Patrícia falou, que não é o resto da vida, né? Você não vai usar a caneta o resto da vida, né? Ou vai, não sabemos ainda, né? As evidências estão apontando para isso, porque como é uma condição crônica, não tem cura, tem tratamento. Só você baixar muito por isso. Aí entra... Aí dá. Temos o desafio do acesso, que é o outro, né? Que é o outro ponto super importante, né? A acessibilidade passa pelo custo. Pensando no Brasil, é uma medicação que não é acessível, né? Isso que você falou do acesso é muito importante, porque assim, por exemplo, no ambulatório da escola, quase nenhum paciente consegue comprar nenhuma caneta, né? Então, assim, é o nível socioeconômico que não tem realmente acesso. Então, lá a gente fica meio de mãos atadas nessa relação do tratamento medicamentoso, porque realmente não tem. A gente brinca que é quase um consultório, um ambulatório de psiquiatria, porque é sertralina, fluoxetina, para tentar controlar essa ansiedade e ver se ajuda. A gente tem nutricionista no serviço, né, que acompanha, mas o que a gente, nos casos de obesidade mais graves, assim, que tem muitas comorbidades, ou acima, o IMC, né, que a gente usa acima de 40, ainda lá faz muita cirurgia bariátrica. Então, a gente sabe que a cirurgia bariátrica ajuda bastante, né? Principalmente isso, mas depois de um tempo também tem um reganho, né? Se não mudar hábito, né? Se não... E mesmo mudando, às vezes também tem um reganho, porque é isso, é uma doença crônica recidivante, né? Então, ela vai voltar. Se você não tratar, você vai voltar. Então, mas a bariátrica tem também consequências, né? Não é assim, faz uma bariátrica. Parece que tem reposição. Eu sei porque eu tenho uma amiga minha que fez. Ela tem que tomar pro resto da vida um monte de vitamina, um monte de coisa que ela não pode comer. Então, não é uma ainda mais se tem algum problema na cirurgia, né? Que dá algum erro, alguma coisa, daí complica mais ainda. Então, assim, não é uma coisa tão simples, né? Que, vou resolver meu problema, vou fazer uma bariátrica, né? Tem todos os riscos, né, de uma cirurgia bariátrica. E é uma opção terapêutica que tem que ser bem indicada, né? Sim. Tanto do ponto de vista psicológico, né? Quanto do ponto de vista de mudança, porque, assim, vai mudar a história do paciente totalmente muito rápido, como ele vai lidar com isso, né? Essa questão psiquiátrica é super importante, né? Porque precisa de uma avaliação psicológica antes, porque é como se você tivesse um vício, né? Não é um vício, você come, você sente prazer, né? Você tem a liberação de dopamina e fica feliz. Se você não consegue mais comer, você troca, né? Daí tem gente que começa a beber, porque é mais fácil, né? Que entra. Eu troquei o cigarro. Comprar... então. Exato, é o que acontece com o Eu fiquei obesa em 2018. Eu não era. Por quê? Porque eu troquei 44 anos de cigarro por belisco. E é comum, tá? Né? Eu super. Acho que... Porque a gente está trocando literalmente o vício, né? E aí o cigarro, obviamente, a gente sabe, né, todos os malefícios associados, mas a troca também é muito desafiadora, né? Porque é uma mudança de hábito, né? O cigarro tem muita relação com o hábito, né? Tomar um cafezinho, almocei, vou fumar, vou sair, conversar com alguém, vou fumar, tô estressado, vou fumar. Aqui você troca, vou comer alguma coisinha, vou pegar alguma coisinha, vou distrair aqui, vou levantar, vou pegar uma coisinha. Então, eu acho que essas, né, são muito casadas e a gente vê muito esse ganho de peso, né, com a abstinência de cigarro, com a interrupção. Né? Mas aí, voltando ao que você estava comentando, né, do acesso. Então, no SUS, a gente está com essa dificuldade, porque não tem acesso, né, pelo SUS para essas medicações mais caras, né, a gente acaba ficando no que dá no SUS, que são esses antidepressivos. Mas no consultório, eu acho que com o advento aí dessas canetas, né, desses análogos, eu tenho muito mais uma relação com a nutricionista, com a educadora física, depois que começou a usar, porque assim, a pessoa, ela fica, quando você não tá tomando nada, eu falo, vai fazer dieta, passa na Nutri, não sei o quê, ela faz você não vai conseguir seguir aquilo, porque você tem fome, não é que você tá fazendo por maldade, você tem fome, você não vai conseguir seguir aquela dieta com restrição calórica. Quando você tá tomando a medicação, é o contrário, você não tem fome, então assim, você tem que ter um plano alimentar para você conseguir suprir as necessidades que você tem, proteicas, né, calóricas, porque também
dá para você ficar um dia inteiro sem comer e comer um pão de queijo. Mas o que isso tem de nutrientes, né? Nada. Então, assim, o emagrecimento, para ele ser um emagrecimento, nesses casos, saudável, né? Você perder peso e isso melhorar a sua saúde e não piorar, porque não adianta nada. Você virar uma pessoa desnutrida depois, né? É lógico. Então, você tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que ter um acompanhamento para fazer exercício físico, né? Principalmente musculação para ganhar músculo, porque a gente sabe que tem perda da gordura intramuscular, que é bom, que é a mioesteatose, mas tem perda muscular também. Então, para você não perder o músculo, você tem que se alimentar bem, fazer exercício, principalmente de força, e ainda mais, né, depois, as mulheres, né, depois da menopausa, que ainda tem uma queda ainda maior da taxa metabólica, queda de massa muscular, queda de massa óssea, né, então tem que fazer um acompanhamento nutricional e com educadora física, e lógico, em casos que tem essa questão de ansiedade, né, de depressão, a parte psicológica também é super importante. Então, acho que esse cuidado multi fica mais evidente a importância dele quando está usando essas medicações do que antes, até, eu acho. Acho que isso foi uma coisa que foi bem legal, assim. Patrícia, eu queria saber se é o que a gente está vendo muito com os agonistas de GLP-1, se você já viveu isso, do reganho, do sanfona, né? Perco peso, ganho peso, perco peso, ganho peso, perco seguro anos, que nem você, né? Entre aspas, conseguiu segurar anos por uma mudança que era até natural e é muito comum acontecer, mas aí a vida não para, né? E aí, gestação, doença, cigarro e tudo. Tá. Esse reganho, como é que você se teve, como é que você lidou com isso? Tem e é cada vez maior. É impressionante. Você passa, é aquilo que eu te falei, você acaba passando sempre o seu peso máximo. Então, eu só peso 50, você vai passar. Então cuida antes, sabe? Eu às vezes me arrependo, eu devia ter aproveitado que eu emagreci um monte, entendeu? E ter segurado a onda, sabe? E não tinha como. Não tinha como na época. É isso. Não, hoje em dia tem. Mas assim, porque você acha que você não vai. Não, imagina que eu vou voltar aquele peso. Você volta e para, volta e para. E eu bato na tecla que a gente precisa, dependendo da ocasião, do apoio psicológico. Você tem que se enxergar gorda ou se enxergar magra. Sim. Né? A forma como você se enxerga, eu acho que pode ser uma coisa muito importante na cura, né? Não, e no processo, é que você falou, né? Mesmo quando você era magra, você não se via magra, né? Não me via, 47 Porque você tem quilos. você tem aquela visão. Eu tenho, no consultório, eu tenho as minhas secretárias, esse ano a gente fez um projeto, que elas são super novas, 30 e poucos anos, e estavam com obesidade importante. Eu falei, não, gente, né? Consultório da endócrina. Daí a gente fez um projeto, que daí eu passei o análogo de LP1 para elas, e elas perderam cada uma 15, 20 quilos, assim, porque começaram a fazer exercício, né? Fazendo um acompanhamento nutricional, tal, tudo bonitinho. Elas ficaram tão felizes, só que elas ainda não se viam. Elas só quando elas viam foto que elas percebiam que elas tinham emagrecido. Daí eu falei assim, quer saber? Conversei com uma amiga que é consultora de estilo. Que legal. Fiz um evento lá no consultório, levei elas para se entenderem, sabe? Como que é o corpo delas agora. Porque uma delas falou assim, doutora, eu só tinha 3 vestidos pretos que eu usava. Porque eu não tinha roupa, não cabia em mim, eu me sentia feia, então você traz uma coisa de viver, sabe? De dar vontade, de ter autoestima, sabe? E pessoas, é o que eu falo, lógico, qualquer idade, mas às vezes a juventude, né? Assim, os mais jovens, 20, 30 anos, eu vejo no consultório que ficou uma coisa de meio de empoderamento, que posso ter o tamanho que eu quiser, posso ser do jeito... Mas é uma doença, Sim, né? A gente não pode, né? É uma doença crônica, recidivante, multifatorial. Então, assim, não é assim, toma um negocinho, não vou tomar um remédio porque é só eu parar de fazer, é só parar de comer e fazer. Não é, né? Mas as pessoas não entendem. Não entendem. A obesidade como doença. Não entendem, não entendem. Ela entende o colesterol alto, ela entende, mas ela não entende a obesidade. E depois que perde peso, que a pessoa vê o quanto que melhora a vida, né? Então, eu estava comentando com ela que a minha mãe também, né? Fez tratamento com análogo e perdeu bastante peso. Tá super bem, tá caminhando. A gente viajava, ia eu na frente com meu pai, andando rápido, e ela devagar. Porque a gente não aguenta. Não aguenta. Mas jovem, assim, sabe? Daí agora ela fala, não sei por que eu não tentei fazer esse tratamento antes. Porque antes ela ficava assim, é isso. Eu sei que eu tenho que parar de comer o mingau, que ela gostava de comer.
falei, não é que você tem que parar de comer, mas talvez você tenha que comer menos, né? Ou colocar menos açúcar e tal, mas você não consegue fazer isso Não se consegue. tiver com obesidade. O meu marido, ele caminha. Vamos caminhar comigo. Eu não aguento. Eu não aguento. Então, eu não vou para não atrapalhar. Porque ele vai ter que ficar aquela massinho. Então, a obesidade não deixa você fazer também, Sim, né? sim. E é complicado. Então, acho que, sei lá, né? Eu acho que é nisso que a gente, o uso mais saudável, usando o análogo de GLP-1, para dar esse empurrão inicial, né? Exato. Para Sim. motivar, para acelerar o processo Sim. natural, a partir do momento que a pessoa se estabelece que vai fazer atividade física, que ela quer fazer as coisas. E muda, né? Muda a cabeça. Ela vê uma progressão real, né? Muito mais rápida, tá progredindo na perda ponderal, não tem fome, e começa a colocar uma caminhada, começa a ser ativa, começa a demonstrar que o mingau cheio de açúcar não é tão satisfeito assim. Então, isso eu acho que é importante. Eu acho que essa é a evolução dessas medicações também, né? A gente sabe que reduz risco cardiovascular, né? Morre menos, entre aspas, né? Diminui mortalidade cardiovascular com os agonoses de GLP-1. É muito bem indicado para o paciente diabético, principalmente, para o paciente que tem obesidade. Mas passa por isso também. Passa por essa motivação, né, para as pessoas. Que é o que a gente vê quando não tínhamos essa opção, a pessoa fechava a boca, ela conseguia, tá bom, mas como é que a gente consegue manter ele nos trilhos, né? E aí a medicação, acho que agora a gente consegue muito mais. Né? E eu acho assim também, a pessoa, por mais bem resolvida que ela seja com peso, eu sou uma pessoa bem resolvida. Eu tô assim, o que eu vou fazer? Quer dizer, vou começar agora, que eu tô liberada, vou tentar. Mas assim, é ruim. É ruim porque você tem limitações. Você não abaixa para botar o tênis, você não consegue caminhar junto com o outro. Você vai subir cinema. Fui ao cinema recentemente. Fui subir, que eu gosto de ficar longe. Cheguei e falei, gente, o que é isso? Sabe? Um cinema, uma ida ao cinema fica difícil. E jovem, né? Então... Não é? Então, né, é uma doença, é uma doença. Tem que tratar, né? Tem que tratar. Excelente. Eu acho que a gente ficaria aqui horas discutindo sim. esse tema. Eu queria agradecer novamente as duas, a presença, a humanidade que a gente pode tratar esse tema. E eu queria que cada uma de vocês deixasse um recado final para quem está vendo e ouvindo a gente. Vou começar com a Patrícia de novo. Olha, o meu recado é o seguinte, não passa dos 5 quilos a mais. Passou, chegou no cigarro, vai amanhã. Lá na vai no endócrino, não deixa passar, porque essa eu acho que é o grande segredo para não ficar obeso. Excelente. Eu acho que, assim, é importante para a pessoa saber que ela não está sozinha nessa batalha, né? Então, assim, a gente sabe que é uma pandemia, né? O mundo inteiro. E se fosse tão simples, não estava todo mundo nessa condição. Então, assim, tem que procurar ajuda. Acho que a pessoa, ela demora muito para procurar ajuda porque fica nessa culpa de, não, eu poderia comer menos, eu poderia fazer exercício, eu não faço. Não é isso, né? É uma doença que você tem que procurar ajuda para ter um acompanhamento, né? Para ter uma pessoa ali do seu lado para você poder contar com aquela pessoa ali, aquele médico que vai te acompanhar. Então, acho que o que eu falo assim, mesmo que você não esteja muito incomodada, que você falou, tudo bem com o seu peso, não tem problema com isso e tal, mas é uma doença que vai te levar, vai ter complicações, uma hora ou outra vai ter. Então, procura ajuda, que eu acho que isso daí vai ser o que vai fazer diferença para você. Excelente. Hoje entendemos que sobrepeso e obesidade vão muito além dos números da balança. São condições complexas que envolvem biologia, emoções, ambiente, mas principalmente histórias de vida. Com informação, acolhimento e acesso ao tratamento certo, é possível, sim, cuidar da saúde com mais leveza e dignidade. Se você conhece alguém que está passando por esse desafio, compartilhe esse episódio. Pode ser o começo de um caminho com mais escuta, menos julgamento e muito mais possibilidades. E para quem ainda não conhece, o Glic é o primeiro aplicativo para cuidados de diabetes no Brasil. E o melhor, ele é 100% gratuito. Está disponível tanto para Android quanto iOS. É isso aí. Acompanhe o Glicast no Spotify, no YouTube, no Apple, no Amazon Podcast. E a Glic nas nossas redes sociais. No Instagram, estamos como @GlicDiabetes. Até a próxima. Até o próximo Glicast. Muito obrigado.